Bem-vindos a mais um vídeo do Saber Cotidiano e dando continuidade à nossa série sobre desejo, incluindo agora o nosso grande autor, a grande inspiração também desse canal, meu grande ídolo, sou muito estudiosa dele, Michel Foucault, e para entender um pouquinho o que então é esse uso dos prazeres, essa questão de como usar os prazeres, de como lidar com o seu desejo a partir da análise que ele faz dos gregos. Bom, a gente viu essa tríplice, no vídeo anterior, essa tríplice força entre desejo, prazer e ato. E agora eu queria entrar na questão da liberdade. Liberdade sempre pensando contextualmente, que Foucault vai falar dos gregos, dos homens, pessoas do sexo masculino livres, que não sejam escravos, que viviam naquela época, Então, a liberdade do homem, deste ser, significaria então ser livre em relação aos prazeres. O que é isso, ser livre em relação aos prazeres? Não ter sentido prazer? Não. Não seguir o desejo? Não. Mas não estar a serviço dos seus prazeres. Não ser escravo do seu desejo. Não ser passivo em relação aos prazeres. Conhecer a si mesmo a ponto de refletir, meditar, estudar-se, Estudar a si mesmo para viver de acordo com uma temperança, de acordo com uma estética e uma ética da existência que tem a ver com o uso comedido dos prazeres, Então, a virilidade, a questão da virilidade do homem grego estava muito atrelada à questão da liberdade. Embora também tenha, e Foucault até menciona isso, questões relacionadas à importância de uso controlado dos prazeres e exercício da liberdade na Grécia por algumas mulheres que eram muitas vezes companheiras de outros filósofos. Mas nós não vamos entrar aqui nessa questão, até porque isso mereceria um outro estudo, uma outra visão a respeito do papel da mulher na Grécia Antiga, ou dos diferentes papéis, porque também não era um único papel que elas exerciam. Bom, fechando parênteses aqui, então, a liberdade totalmente atrelada à noção de virilidade, atrelada ao conjunto de pessoas do sexo masculino, não escravos. A questão da verdade se introduz também atrelada à questão da liberdade, que é uma forma de enxergar a vida, enxergar os seus atos, enxergar a si mesmo nesse elemento aí de autoestudo, decifração de si por si mesmo, o diário, as formas de autoexame, tudo isso vai construindo a verdade do sujeito, e aí Foucault menciona como isso também é importante para o uso dos prazeres, mas ele coloca um porém aí que vale a pena a gente fazer essa digressão aqui, que é esse conhecimento de verdade, essa relação com o verdadeiro, como um elemento essencial para a temperança, ou seja, eu só vou conseguir ter temperança nos meus comportamentos com relação ao meu desejo se eu conhecer a mim mesmo. Isso não significava para os gregos uma obrigação desse sujeito dizer a verdade sobre si próprio, ou seja, não está em jogo aí uma confissão, não está em jogo aí uma decifração da alma, onde é possível escarafunchar o desejo dentro de cada um, interpretar esse desejo. Isso é coisa da psicanálise, isso é coisa do século XX, isso é coisa contemporânea nossa. Os gregos não estavam interessados nisso daí. A relação com a verdade dos gregos vai dizer Foucault, uma condição ontológica e não epistemológica, ou seja, não tem a ver com a construção do conhecimento, mas é o ser do jeito que ele é constituído nessa relação
com a verdade. Não se trata então de conhecer a subjetividade desejante, né? Isso é muito psicanalítico. Nem se trata também de conhecer para se purificar desse desejo, como queria e como bem fez a pastoral cristã. Não se trata, então, de acreditar que esse sujeito é um sujeito que precisa entender o seu desejo para poder se redimir desse desejo, para poder fazer penitências, para poder se abster disso, ou conhecer esse desejo também para entender e psicologizar, psicanalizar esse sujeito. Isso não estava colocado naquela época, naquele momento, né? A espiritualidade cristã, sim, ele vai mostrar num outro livro, História da Sexualidade 1, ele vai mostrar, né, como essa espiritualidade cristã caminhou numa direção da hermenêutica do desejo, né? Agora, os gregos, eles estavam muito mais interessados em viver uma vida, né, de acordo com aquilo que eles consideravam eticamente adequado. E para isso, eles precisavam se conhecer, se decifrar. Mas não porque eles queriam colocar rédeas e normas para que o desejo fosse seguido. Na verdade, não havia, né, uma cartilha, uma legislação universal, uma regra específica sobre como se deve se relacionar com o outro, que uso que se deve fazer dos prazeres. Os gregos acreditavam que isso brotava nessa relação de si para consigo, né? Em conhecer a si mesmo a ponto de você saber o que você vai fazer com o seu desejo, né? Era um savoir-faire, vai dizer Foucault, um saber fazer, uma arte, né, que prescrevia algumas modalidades de um uso em função de algumas variáveis que a gente já viu. Tem a ver com o momento, tem a ver com a necessidade, tem a ver com o status, né? Mas em nenhum momento se coloca aí para os gregos uma legislação, uma obrigatoriedade de fazer ou não fazer tal coisa, né? Até a relação entre pessoas do mesmo sexo era enxergada de uma outra maneira, de acordo com esses outros princípios, né? Esses princípios de uso dos prazeres, que tinha a ver então com essa ligação entre a temperança e a verdade, né? Você se conhecer. E aí, bom, aí tem uma série de digressões também que Foucault faz sobre a questão do belo, né, da beleza da alma, que é espelhada justamente pelo fato de você se conhecer e você enxergar a sua alma, e você enxergar o que você quer, enxergar o seu desejo. Por isso a temperança sexual é vista como um exercício de liberdade que toma forma justamente no domínio de si. E esse domínio se manifesta na forma pela qual cada sujeito vai se manter, vai se conter, na maneira pela qual ele vai se relacionar consigo e, consequentemente, aí, na relação que ele vai ter com os outros. Diante desse quadro, então, o que fica para nós dessa relação que Foucault traz entre desejo, sexualidade, né, uso dos prazeres e liberdade e, consequentemente, verdade, né? A verdade é que numa relação de si para consigo, né? Se a gente trata aqui dessa estética da existência, a gente percebe que não é uma questão de falta ou de proibido ou permitido, mas uma questão de dosagem, né? De intensidade, de entender onde é que cabe, se é que cabe o desejo, né? A questão ética, então, se debruça muito mais sobre a dinâmica do desejo, sobre seu modo de circulação, né? O que ele vai
criar nessa visão de relação de força, esses circuitos do desejo, com que ele se liga, por que ele acontece dessa maneira, né? As necessidades, o status, mas em nenhum momento os gregos se preocupam em dizer se esse desejo está certo ou se está errado, se é proibido ou se é permitido, mas a questão é como que é essa relação de força, né? Qual a intensidade disso, né? Lembrando que não se trata de condenar o que está errado, o que não é natural, o que é pecado, ou qualquer outra conotação moral que a gente possa dar ao desejo. Mas os gregos, eles falam que da mesma maneira a gente não pode se deixar dominar por isso. A gente tem que ser racional o suficiente, conhecermos a nós mesmos o suficiente para que a gente enxergue essa correlação de forças e não haja no impulso, mas entenda essa força que nos move, entenda essa vontade que nos move, né? Entenda esse conjunto de relações que se estabelece, que a gente até pode pensar na ideia de agenciamento, né? Esse conjunto de relações que se coloca aí a respeito do nosso desejo. Então, a força que move o ser na direção da fruição do prazer é que é a grande questão. Convém ou não convém? Qual a intensidade disso? Como isso é composto? Né? Como ela atravessa a gente? Como a gente se coloca diante disso, dessas situações em que o desejo meio que transborda? A gente é subordinado a isso ou a gente consegue não controlar isso e dosar isso, né? Controlar não significa se abster de realizar o desejo, mas controlar significa entender e saber o momento certo, o kairos, de agir. Essas são as perguntas necessárias a serem feitas, né? Se a gente é ativo ou se é passivo, se a gente é dono dos nossos prazeres, se nós nos servimos dos nossos prazeres ou eles que se servem de nós. Enfim, terminamos então essa nossa série. Lembrando que quando a gente falar em desejo, então, há uma multiplicidade de visões que a gente pode ter, né? E a gente termina justamente, eu acho que com um tom que eu gostaria de dar para essa história, para essa questão do desejo, né? Não significa simplesmente, então, somos atravessados pelos desejos e vamos correr que nem uns loucos atrás da satisfação dos nossos desejos, mas nos estabelecermos de uma maneira ética no mundo em que a gente consiga ser sincero com a gente mesmo e entender as características do nosso desejo, né? Ter essa relação ética com a afrodisia.